pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Borges. Acredito que vocês já tenham visto várias maneiras de resolver uma equação de segundo grau, inclusive pela fórmula. Hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente, ela é chamada de jogo da velha da equação de segundo grau. Você conhece esse método? Se não conhece ou se conhece e quer saber um pouco mais, fica aí que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Bem, mas antes de começar, você já sabe, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixe seu like, porque esse like ajuda muito o nosso canal que está começando agora. Vamos lá para esse primeiro exemplo aqui, ó. Resolver essa equação de segundo grau, x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0, por meio do jogo da velha, ou seja, pelo método do jogo da velha. E o método do jogo da velha nada mais é do que se transformar essa equação de segundo grau em um produto de dois binômios. O que quer dizer isso? Vamos olhar, ó. Eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 8, eu vou colocar ela à disposição aqui, como se fosse um jogo da velha, por isso que o nome é jogo da velha. Aqui nessa parte aqui, nessa coluna, que é a primeira coluna, eu vou repartir esse x ao quadrado em um produto. O que significa isso? Por exemplo, se você pegar x vezes x, é igual a x ao quadrado, não é? Então isso você vai fazer, colocar cada um em uma linha dessas aqui. Vou fazer esse primeiro caso. Então, como é que tem o x ao quadrado, então eu vou dividir, repartindo um produto. Então fica x aqui, ok? Essa é a primeira parte. A segunda parte nós temos que observar esses dois outros coeficientes, que aqui é o coeficiente A, coeficiente B e o C. Aqui o B é 6 e o C é 8. Aqui ó, tem esse PS. O que significa esse PS? Aqui ó, eu tenho que ter duas raízes, ou seja, dois números cujo produto dá 8. E aqui eu tenho que ter dois números cuja soma dê 6. Como que eu faço isso? Vamos observar aqui, utilizando o jogo da velha. Vamos lá, aqui, ó. Aqui seria como se fosse esse valor aqui para cá. Aqui geralmente nós começamos com o número, dois números, você pensa que multiplicado dá 8. Vamos pensar aqui. Nós podemos fazer 2 vezes 4 dá 8. Né? Ou a gente pode fazer 8 vezes 1. Qual dos dois resolver? Vamos pensar aqui. Se aqui é o produto, 2 vezes 4 é 8, mas aqui a soma tem que dar 6. Se eu pego o 8 e o 1, não vai dar certo. Não é? Porque você vai somar, não vai dar 6. Então é melhor você pegar o 2 e o 4. Geralmente nós começamos com o menor aqui embaixo. Então aqui ficaria 2 e aqui 4. Né? Se você fizer 2 vezes 4, dá 8. Ok. Então essa primeira parte eu já resolvi. 2 vezes 4 é 8. Qual que é a segunda parte agora? Como eu vou ter que utilizar o jogo da velha para resolver isso aqui, é uma forma mais didática de fazer, o que você vai fazer agora? Esse valor aqui vezes esse, 2 vezes x, 2x. E esse valor aqui vezes esse. 4 vezes x, 4x. Ou seja, você transformou agora em um produto de dois binômios. Quais são os binômios aqui? Você vai pegar esse primeiro valor, que é o x, aí mais o último valor que você tem nessa mesma linha, 4, vezes x, mais esse último valor aqui, que é 2. Isso aqui é igual a 0. Então, essa equação que eu fiz aqui, eu deixei ela em um produto de dois binômios. Aqui, ó, um produto. Agora, como que eu faço uma equação dessa forma aqui? Basta os dois igualarem a 0. Então, fica x mais 4 igual a 0, x igual a menos 4. Então, eu já tenho a primeira raiz da minha equação. A segunda, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, eu faço x mais 2 igual a 0. X igual a menos 2. Repara que todos os termos são positivos. Vamos fazer outro exemplo agora com os termos C negativo? Vamos lá aqui, agora no segundo exemplo, esse termo C da minha equação de segundo grau é negativo. Né? O primeiro que nós fizemos eram todos positivos. Então, 3x ao quadrado mais 2x menos 16 igual a 0. Quais são as raízes dessa equação? Vamos olhar, lembrando que aqui a soma tem que dar 2 e o produto no nosso jogo da velha aqui tem que dar menos 16. Aqui, a primeira parte, nós temos que separar esse 3x ao quadrado, que é o coeficiente A, em duas partes, cuja multiplicação dele vai dar 3x ao quadrado. O que eu posso fazer? Posso colocar aqui 3x vezes x. Quando eu faço 3x vezes x, é o quê? 3x ao quadrado, né? Porque você tem um expoente 1 aqui que fica 2. Beleza, primeira parte. Agora a segunda parte é eu encontrar essa parte que vem aqui, dessa seta do primeiro, para o último aqui, que é o produto. Ou seja, eu tenho que encontrar. E aqui, né? Vou fazer aqui direto já. Nesse caso aqui, dois números que eu multiplico dá 16 negativos, que é o produto, e a soma dá 2 positivos. O que eu faço aqui no nosso jogo da velha? Vamos pensar em dois números. Quantos vezes quantos que dá 16? Por exemplo, eu posso pensar assim, 2 vezes 8, 16. 8 vezes 2, 16, né? Ou eu posso pensar em 4 vezes 4. Só que você vai analisar aqui.
o produto tem que dar 16. Beleza, 2 vezes 8 é 16, 4 vezes 4 é 16 também. Só que a soma tem que dar 2. Correto? Como aqui eu tenho um produto e o produto é negativo, você pensa assim, um produto para ser negativo, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo. Né? Positivo com negativo dá negativo. Aqui nesse caso aqui, geralmente nós começamos aqui com um valor menor. Como eu peguei 2 vezes 8, e dá 16, se a gente colocar, por exemplo, aqui, menos 2 e aqui 8. Faremos 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. Menos com mais, menos. Ok, bateu. Agora vamos ver agora essa diagonal aqui que eu fiz aqui. Esse 3x com 2, negativo, se eu multiplicar 3 vezes 2, 3x vezes 2 negativo, dá o quê? Menos 6x, correto? E se eu fazer outro produto agora que eu fiz cruzado aqui no meu jogo da velha, 8 vezes x dá 8x. Agora vamos olhar aqui, se eu pego 8x menos 6x, não dá 2x? Exatamente, ou seja, o produto menos 2 vezes 8 dá menos 16, bateu. E aqui, a soma 8 menos 6 dá 2, bateu. Então aqui eu já consegui transformar a minha equação no segundo grau em um produto de dois binômios. Ou seja, quais são os binômios? O primeiro aqui que é 3x mais 8 vezes o segundo binômio, que é o x menos 2. Isso tudo igual a zero. Ou seja, eu transformei a minha equação do segundo grau, que estava assim, aberta, em um produto de dois binômios. Agora é só resolver separadamente. Ou seja, 3x mais 8 igual a zero. Passo 8 para lá e passo dividindo, né? Então ficaria x igual a menos 8 terços. Agora o segundo eu vou fazer x menos 2 igual a zero. Passo 2 para lá, x igual a 2. Então, quais são as raízes da minha equação aqui? X igual a menos 8 terços e x igual a 2. O que você poderia fazer também para fazer mais rápido aqui? Como você encontrou correto que o produto deu o valor correto e a soma deu o valor correto, o que você pode fazer? Como você já tem as duas respostas, aqui é fácil você deduzir sem fazer assim, ó. Como você poderia fazer direto? Aqui, como tem um 3 multiplicando x, quando o número está multiplicando, ele passa para o outro lado com a operação inversa dividindo. Então, o que você vai fazer? Esse 8, ele vai pegar normal ele, né? Você vai pegar o 8 normal, deixa eu pegar uma caneta diferente. Aqui, uma preta. Você poderia fazer direto daqui já, ó. Esse 8 ficaria 8 por 3, né? Que o 3 está multiplicando x, só que como a gente vai usar a operação, a equação, para o outro lado da igualdade, eu troco a operação inversa. Então, dele ficar mais 8, ele vai ficar menos 8. Então, menos 8 terços, beleza. Aqui é a mesma coisa, só que o x é até fácil, o coeficiente é 1. Ou seja, dividido por 1. Então, o x já é o valor daqui, ó. Só que como ele vai passar para o outro lado da igualdade, que é a operação inversa. Então, você coloca já o resultado aqui da segunda, que é 2. Então, aqui você pode fazer direto, dessa forma. Vamos fazer mais um exemplo, depois eu vou deixar um para vocês. Esse segundo exemplo aqui agora, ó, 4x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a 0. Repara que o termo b é negativo agora e o c é positivo. Aqui eu tenho um número par, eu posso dividir em duas partes. 4x ao quadrado, eu posso dividir em 2x com 2x ou 4x vezes o x, correto? Como que eu sei qual que eu vou usar um ou outro? Provavelmente você tem que analisar aqui o produto. O produto tem que dar 3, né? Se você analisa o produto aqui, lembra que a gente tem que fazer essa multiplicação da diagonal? Se eu colocar aqui o 2 aqui, para dar 3 é meio difícil, não é? Mas se você fazer assim, ó, 4x vezes x, né? Aqui eu tenho a possibilidade de x, que é a mesma coisa que 1x. E você fazer 1 vezes alguma coisa é mais fácil encontrar 3 do que se você pegar 2 vezes alguma coisa e dar 3. Não é mais complicado, né? Então você tem que fazer essa análise aqui nesse caso, porque o número é par. Agora qual que é o próximo? Dois números que multiplicado dá 3 positivos e somados tem que dar 7 negativo. Agora que tal? Vamos pensar aqui, para dar 3, 1 vezes 3, 3 vezes 1, né? A única possibilidade que nós temos aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui 1 e 3. Só que a gente tem que analisar o seguinte, os valores, produto dele, ou seja, quando eles são multiplicados, o valor tem que dar positivo. Para ser multiplicado para dar positivo, ou é menos com menos, ou é mais com mais. Só que a gente tem que analisar que aqui é negativo. Então quer dizer que os dois serão negativos, né? Porque quando você faz menos com menos, 1 vezes 3, 3. Menos com menos dá mais. E se você faz
uma soma com dois números negativos, ou duas dívidas, vai continuar negativo, né? Então, provavelmente os dois tem que ser negativo, né? Senão não vai dar certo aqui a correlação. Sendo que aqui é negativo e aqui é positivo. Então, essa análise você faz. Agora, vamos verificar aqui, ó, se esses dois não estão trocados. Que às vezes pode acontecer de estar trocado. Como que eu sei isso? Vou multiplicar aqui, cruzado, né? 4x vezes 1 negativo dá menos 4x. Beleza. Agora eu faço 3 negativos vezes x dá menos 3x. Beleza, ó. Aqui, ó, 4x negativo, 3x negativo, a soma dá 7x negativo. Bateu. E o produto deu positivo 3. Aqui, se eu tivesse feito invertido aqui, o 3 negativo embaixo e 1 negativo em cima, quando você fizesse a multiplicação, não daria o valor que você está procurando. Então, era só você trocar, né? Não tem problema você colocar esse 3 aqui, aí você ia ver, opa, eu multipliquei aqui cruzado, o valor aqui não bateu aqui a soma. Então, você inverte, aí vai dar certo. Beleza? Então, você faz essa tentativa. Eu sei que pode ser mais chatinho, mas é uma questão de raciocínio, né? Claro que você pode preferir fazer de outra forma. Como que a gente termina agora? Fazendo direto. Eu tenho dois binômios, né? Que ficaria 4x menos 3. O outro binômio, x menos 1. Tudo isso é igual a zero. Agora, como que eu resolvo isso aqui de forma direta? Lembra que eu falei para vocês que não precisa resolver separado? O que eu posso pegar? Já essas respostas. Aqui eu já sei qual que vai ser a resposta. 3, eu vou trocar o sinal. Então vai ficar 3 positivo, né? E aqui, como está o 4 multiplicando o x, ele passa dividindo. Então fica 3 quartos. Então uma solução é 3 quartos, uma resposta. A outra resposta, vou fazer a mesma coisa. Aqui eu já tenho 1 negativo e aqui, como o x está acompanhando 1 aqui, se dividindo por 1 vai dar ele mesmo. Então aqui você vai pegar só esse número que é 1 negativo, vai ficar com a operação inversa, ou seja, positivo. Então esse resultado aqui é 1 positivo. Você poderia fazer separado também, igual a zero, que dá na mesma. Agora eu vou deixar esse desafio para você que está aqui na tela. Tente resolver. Diga se você conseguiu fazer por esse método. Comenta aí, deixa nos comentários que é muito importante o seu comentário. Se você está aqui ainda e não se inscreveu no canal, se inscreve no canal que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. E deixe seu like também se você não deixou. Valeu e até a próxima.